Marketing Digital, com Fernanda Muzardo. Toda terça-feira falamos sobre isso, marketing digital, ajudando o seu negócio na internet, com a ajuda da Fernanda Muzardo, especialista nesta área, colunista da CBN Curitiba. Tudo bem, Fernanda? Boa tarde. Boa tarde, Joyce. Tudo ótimo. Fernanda. Vamos falar sobre automações hoje no marketing digital? Pois é, quando a gente fala automação, já pensamos em algo automático, ou seja, alguém fazendo pela gente, é isso? É isso, nada mais é do que você utilizar um sistema para deixar algum processo teu em modo automático. Então, essa definição, né, já deixa a gente com uma alegria, algo interessante, principalmente quando a gente lembra que todas as atividades que estão envolvidas no marketing digital, principalmente quando a gente lembra que essas atividades demandam bastante tempo. Então, sempre quando a gente vê algo que pode otimizar nosso tempo, a gente fica bem feliz, e automatizar com certeza será uma ótima saída, mas eu sou da turma do mas, sempre tem um porém, sempre tem um veja só, não é bem assim. Então, tem algumas áreas e algumas situações no marketing digital que, com certeza, essa automação fará muito bem, será ótimo e trará resultados positivos. Em compensação, tem algumas situações que também não se encaixam e pode ser que o nosso ouvinte faça uso destas que não se encaixam. Então, vamos lá. A primeira, que se encaixa muito bem, que é ótima, é com relação às campanhas de e-mail marketing. Então, essa realmente é uma área do marketing digital que a automação faz muito sucesso, faz muito sentido também utilizar e com certeza contribui muito positivamente para um negócio. Então, pode ser essa automação na questão de e-mail marketing, tanto para a captura do lead, do contatinho, quanto para o fluxo da comunicação. Desde o e-mail transacional, né, de repente que o cliente fez na sua loja virtual, a campanhas do tipo newsletter, ou de repente dar um fluxo de cadastro. As ferramentas de automação para e-mail marketing, com certeza ela está no topo para as indicações positivas. Agora, para a gestão de redes sociais, por exemplo, que é muito comum as empresas utilizarem, e aí a gente tem uma questão delicada. Quando falamos de gestão de redes sociais, temos vários cenários que a automação é positiva e vários outros cenários que ela vai prejudicar a marca. Então, por exemplo, a questão dos agendamentos de publicações. Existem inúmeras ferramentas que não são as oficiais, que podem realizar esse processo, e essas ferramentas são ainda muito melhores do que as oficiais, diga-se de passagem. Mas muitos dos canais não enxergam essas ferramentas com bons olhos, porque eles disponibilizam essa função gratuitamente nos próprios canais. Então, quando o usuário, a empresa vai fazer um agendamento de conteúdo, tanto de stories quanto de feed no Instagram, ou quando ele vai fazer um post no Twitter, ele quer deixar agendado, essas ferramentas já disponibilizam essas funções para o cliente, para aquele usuário. Então, quando você faz uso de um terceiro para fazer algo que é nativo e que funciona muito bem na ferramenta oficial, essas plataformas não enxergarão com bons olhos, porque você está usando uma ferramenta externa para fazer algo que tem basicamente ali nativamente na ferramenta. Outro ponto também com relação a automatizar alguns processos e interações básicas, também ainda no cenário de redes sociais. Por exemplo, quando algum seguidor, né, começa a te seguir e você manda um direct automático de agradecimento e usa uma ferramenta para fazer essa função de retribuir essa seguida, né, esse segmento, agradecendo por estar ali participando, ou você usa uma outra ferramenta, uma outra automação para angariar mais seguidores, ou você usa uma ferramenta, uma automação para sortear algo entre as pessoas que comentarem uma determinada publicação. Então, isso é proibido pelas plataformas. Além também de ser uma estratégia bem antiga, já desde 1912 a gente usava isso, então não se usa mais. Então, quando a gente fala das redes sociais, por um lado, é interessante porque a própria ferramenta disponibiliza uma automação para agendar e deixar tudo pronto nos seus canais, na sua gestão de conteúdo. Por outro lado, não será bom para realizar as funções básicas, seguir, desseguir, talvez deixar o post agendado usando uma ferramenta de terceiro, mandar directs automáticos para as pessoas que estão ali compondo a sua base de seguidores, não vai ser positivo. Primeiro, porque não é uma estratégia interessante, e segundo, porque realmente algumas plataformas enxergam isso como um ato proibido.
Então, sempre quando a gente tiver uma situação, a gente precisa olhar os dois cenários. Um ponto também que é bastante comum e que, com certeza, quem está nos acompanhando vai se identificar, a questão do atendimento, a automação para atendimento. Segundo algumas pesquisas, o brasileiro espera aproximadamente 10 minutos de resposta a um atendimento. Quando ele entra em contato com uma empresa, principalmente via WhatsApp, o tempo de aceitável de resposta dele é de 10 minutos até no máximo 2 horas. Então, num primeiro contato, talvez a ferramenta de automação para receber essa demanda do cliente no atendimento pode ser interessante, até para conseguir atender essa faixa de tempo que é bem curta, né? A gente sabe que, puxa vida, você conseguir responder alguém em 10 minutos é algo bem complicado. Então, pode ser interessante, mas, de novo, lembrando que sempre que o cliente, nenhum cliente, né? Acho que eu não gosto, acho que você também não gosta, Joyce, de falar com uma empresa, principalmente quando você está numa situação de problema e você se deparar com um robô. Pois então, para determinadas situações, esse atendimento é interessante. Para outras situações, principalmente de reclamações, de suporte ao cliente, já não vai ser tão interessante essa automação. Mas, na quesito ainda atendimento, se for um chat dentro da loja virtual, pode ser interessante, principalmente para atender uma resposta imediata, algo que ele está querendo só tirar uma pequena dúvida. Esse atendimento, essa automação pode ser interessante. Falou que você precisa de uma resposta, uma ajuda, uma situação de problema e que o cliente está entrando em contato com você para resolver algo, talvez uma automação nesse atendimento vai causar mais irritação, vai causar um pouco mais de dano. Então, a gente tem sempre que avaliar, mesmo que esteja dentro da área, em qual situação você vai aplicar essa automação. Uma outra área super interessante, uma situação também bem interessante, que é importante de utilizar a automação, funciona principalmente no marketing digital, é a questão da rastreabilidade das conversões. Então, por exemplo, estamos fazendo uma campanha de tráfego pago para geração de leads, né? Você quer trazer mais contatos para o seu negócio e você está fazendo uma campanha paga. Então, você tem a inserção de todos os dados realizados diretamente no próprio CRM da empresa. Então, direto da campanha paga, entra automaticamente no CRM da empresa. Então, essa automação, esse sistema para integrar essas duas bases é bem interessante, bem positivo, porque você também vai saber exatamente qual campanha paga gerou aquele lead. E aí, claro, lembrando de todo um fluxo, todo um processo, os leads que entraram automaticamente no sistema, de acordo com a campanha X, ela vai estar dentro de um fluxo de automação, por exemplo, de um e-mail marketing totalmente segmentado, o cliente recebe a comunicação, a informação, tudo redondinha. Então, essas são só algumas das situações que a gente tem diariamente no marketing digital e que é importante ficar atento, se deve ou não utilizar uma automação e dentro dessa área, em que situação a automação vai ser bem-vinda. Deu para entender mais ou menos? Que mesmo que esteja na mesma área, tem a sua aplicação, a sua situação. Não, entendeu muito. Depois eu já vou deixar uma pergunta para a próxima semana para você. Uma pergunta de cliente, eu, Joyce, como cliente, mas que afeta muito o empresário. Esses dias aconteceu comigo, Fernanda, isso que você falou sobre o tempo de resposta. Mandei uma mensagem no Insta, no Direct. Olha, eu tenho interesse. Direct. Mandei aqui, olha, eu tenho interesse sobre isso. Aí a resposta foi, muito obrigada pelo seu contato. Qual o seu telefone? Aí mas eu não quero o telefone, passar o telefone, eu quero informação, você não pode... Não, porque a equipe comercial vai passar o telefone, vai passar o sopro, o que aconteceu? Eu estou uma semana esperando o contato. Não vai receber nunca, sinto lhe informar. Então... Nunca mais. Aí, neste caso, nem foi uma automação. Não. Foi um atendimento ruim mesmo. A gente não pode nem dar uma disfarçada dar um migué ali, dizendo que a ferramenta não funcionou. A ferramenta foi humano mesmo. Então isso já... Meu interesse já foi lá abaixo. Mesmo que a pessoa faça contato agora, eu não quero mais. Esse lead já não adianta mais. O que é importante a empresa ficar atenta? Quando vai escolher uma ferramenta, ou que ela vai automatizar um processo, ou de repente que vai alguém operar essa parte do atendimento, é se colocar um pouco mais no lugar de cliente ou no lugar do usuário, né? O que ele está buscando. Então, você queria saber mais informações sobre uma determinada produto ou um serviço, as informações básicas, mesmo que seja um prestador de serviço, mesmo que seja um terceiro, enfim, ou até mesmo alguém dentro da empresa, ela tem que ser capaz de passar.
Pode não estar todas as informações, mais detalhes, todas as questões que envolvem o produto ou serviço, mas pelo menos uma boa recepção é bem importante. E antes que eu me esqueça, Joyce, algo relacionado ainda à automação e à escolha das ferramentas. É bem importante avaliar se é a ferramenta que você está buscando, ela é homologada pela estrutura que você vai utilizar. Então, se você vai usar uma automação, por exemplo, dentro do WhatsApp Business, procure as ferramentas, os aplicativos que são oficiais ou que são homologados pela empresa. Tem uma área de partners, geralmente, dentro dos sites, onde eles listam todas as marcas que estão em conformidade com a API ou estão em conformidade com os termos da plataforma. Traduzindo isso, se você usar uma ferramenta que não tem essa homologação, você pode perder a sua conta, seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja o teu endereço de e-mail, qualquer outra plataforma que entendeu que você usou de um mecanismo, de uma automação não oficial, não homologada, não é bem-vinda e tudo aquilo que veio daquela origem não bem-vinda é excluído. Então, a gente precisa ficar muito atento na escolha. Não só se ela vai integrar, se ela tem as funções que você quer, mas se ela realmente está em conformidade. E, por fim, só vale automatizar aquilo que realmente a empresa tem total segurança e 100% do fluxo dessa operação mapeado. Caso contrário, no lugar de ajudar, a automação vai atrapalhar e vai afastar o cliente. Muito bom você ter trazido esse assunto, hein, Fernanda? Pode ajudar, mas também pode atrapalhar, por isso que tem que ser bem avaliado. Com a ajuda de especialistas, com essas dicas que a Fernanda nos deixa sempre por aqui. Obrigada, Fernanda. Até semana que vem. Obrigada.